na verdade, eu já não sou desenvolvedor de blockchain. Hoje eu fui contratado pelo Banco Safra e tudo que eu falo aqui são ideias estritamente minhas e não são deles, só tenho que falar isso. Eu trabalho na área de Business Intelligence, hoje do banco, né, ali na Paulista. E eu fui desenvolvedor por um tempo de blockchain, desenvolvia smart contracts para e-commerce que estão começando a usar blockchain nas suas vendas. E é basicamente isso sobre mim, tenho 19 anos e é isso, um monte de coisa. Alguém aí... Não está funcionando, eu acho. Oh, foi. Agora foi muito. Tá devagar aqui. Beleza. Alguém aí acha que blockchain e Bitcoin são a mesma coisa? Não? Não são realmente a mesma coisa. Alguém aí já perdeu dinheiro com Bitcoin? Aqui os dois já. Ali eu também. Minha mãe também já. Legal. Já era para ter passado esse slide. Blockchain, na verdade, é o sistema que permite que o protocolo Bitcoin ocorra. Na verdade, há uma construção embaixo do Bitcoin e o blockchain é o sistema, é o básico. E Bitcoin não é uma moeda. Como a gente acredita que é uma moeda, mas na verdade ela é só um protocolo que roda em cima de uma blockchain, conforme eu vou explicar para vocês agora. E alguém aí já conhece o que é blockchain, de fato? Ali, meu amigo, dois, beleza. Então, vai todo mundo conhecer hoje. Eu vou falar sobre os 5 elementos básicos que compõem uma blockchain. Primeiro, como funciona a criptografia de hash dela, que é extremamente importante. Como funciona o Immutable Ledger, que é um livro onde a gente guarda todas as informações em forma de hash. Como funciona a rede peer-to-peer dentro de uma blockchain. Como ocorre o processo de mineração, como funciona, o que é. E como funciona o protocolo de consenso também, que são coisas extremamente importantes. Vou colocar aqui em cima para eu não esquecer. Beleza. Bom, já na década de 90, haviam muitos tipos de arquivos digitais, mídias, áudios, fotos, vídeos. E naquela época já havia alguns hackers danados que conseguiam alterar a última data de modificação de um arquivo. Então, não tinha como saber se aquele arquivo ele foi realmente íntegro ou era verdadeiro, só por falar que ele era. Então, esses dois pesquisadores, o Stuart Haber e o W. Scott Tornetta, eles desenvolveram uma pesquisa focada em como garantir que um arquivo ele era realmente válido, era realmente íntegro, naquela época que ele foi dado como válido. Eles criaram, então, a primeira versão de um hash, que eu não sei se vocês conhecem, mas vou falar mais adiante. Eles publicaram esse artigo falando como gerar um timestamp de um arquivo digital. Como dizer que aquele arquivo era válido na época em que ele foi dado como válido. E beleza, aqui eles criaram o primeiro hash de todos, que eram utilizando um cálculo matemático não tão rigoroso, mas que já era possível garantir que um arquivo ele era realmente válido, independente do arquivo. Beleza. E isso, em 2001, a NSA começou a fazer uso desse estudo deles para gerar o próprio algoritmo de hash deles. E a gente vai ver como que isso entra dentro de um bloco, uma blockchain, conforme a gente vai ver agora. Aqui a gente tem o nosso bloco simples e eu vou citar, por exemplo, apenas 3 campos que vão dentro de um bloco de informações dentro de uma blockchain. O primeiro campo é um campo de dados, o campo data, que, por exemplo, entra Hello World lá dentro. Beleza, só isso. Tem também o campo Previous Hash, que é um hash do bloco de informações anterior. E tem o hash do bloco atual, que ele é tirado um hash de todas as informações do bloco e ele é adicionado por último, contendo o hash daquele conjunto de informações. E esse hash ele funciona como se fosse uma digital de um arquivo, como se fosse um fingerprint. Nós temos a nossa digital e um arquivo tem um fingerprint, conforme eu vou mostrar para vocês. Não está passando bem aqui o slide. Beleza. Citando um primeiro bloco, sempre o primeiro bloco de uma blockchain é chamado de bloco Gênesis. E ele é inserido numa blockchain de forma manual, porque ele é o primeiro. Depois disso, vem os blocos de forma automática. Então, vem o Genesis Block e depois vem os blocos à frente dele. E sempre o bloco da frente vai ter o hash do bloco anterior, que é basicamente o que garante que uma blockchain é válida. E assim por diante. Sempre o bloco da frente vai conter o hash do bloco de trás. Beleza.
Agora eu vou falar para vocês sobre o primeiro elemento básico que compõe a blockchain, que é o esquema de criptografia, por meio do SHA-256. Há vários tipos de criptografia, mas eu vou citar o SHA-256, que é o inclusive utilizado pelo Bitcoin. Bom, nós temos a nossa digital, beleza? Todo mundo tem sua digital. Conforme eu vou passar aqui, cada um de vocês aqui tem sua digital, que é sua identificação única no meio de todos. Beleza. Inclusive, essa possibilidade de ganhar na Mega Sena, 2 vezes 10 é menos 6, e essa possibilidade de alguém ter a mesma digital que outra pessoa. É muito difícil alguém ter a mesma digital que outra pessoa. É extremamente raro. É 20 mil vezes mais difícil uma pessoa ter a mesma digital do que ganhar na Mega Sena. Alguém aqui ganha na Mega Sena? Não. Nem vai. Beleza. Essa animação ficou ruim, mas beleza. Da mesma forma que nós temos a nossa digital, a nossa identificação única, qualquer tipo de arquivo no meio da rede vai ter sua identificação única, que é um hash, que eu vou mostrar para vocês como funciona. O SHA-256 ele foi criado pela NSA em 2001 e em 2011 o governo americano adotou como seu meio de criptografia oficial. Ele foi criado pela NSA, ele possui os numerais de 0 até 9 e letras do A ao F em sua composição e possui 64 caracteres. Beleza, isso é só uma curiosidade. E aqui são 5 coisas que são necessárias para ter um hash seguro. A primeira coisa é um one-way. A partir de um hash, o produto de um hash, não pode ser possível que você volte ao conteúdo original. Assim como a nossa digital, só lendo a digital, a gente não teria acesso, não teria como descobrir que eu sou o dono daquela digital. A gente sabe hoje porque elas estão cadastradas em bancos de dados, né? E os bancos de dados nos conectam até nós. Mas só com a digital não teria como saber de a quem pertence. E esse é o objetivo do hash. Segundo, ele tem que ser determinístico. Um hash tem que sempre gerar o mesmo resultado. Se eu tenho um conteúdo e uso o mesmo cálculo matemático, tem que produzir o mesmo resultado se ele usar o mesmo conteúdo e o mesmo cálculo matemático. Terceiro, tem que ser de rápida computação. Um cálculo de hash não pode demorar para ser feito, ele tem que ser extremamente rápido, porque... Não precisa ser extremamente rápido, mas tem que ser rápido, porque... precisa ser rápido, beleza. Inclusive, dentro da blockchain, ele é feito por a cada milissegundos, cálculos, né? E se não for rápido, vai gerar delay em um monte de coisa. Ele precisa ter o efeito avalanche. Por exemplo, se eu tiro um hash de um arquivo que é ABC, ele vai ser um resultado. Se eu criar um arquivo contendo ABCD, os resultados não podem nem parecer um pouco, eles têm que mudar completamente. Qualquer tipo de vírgula ou conteúdo que mude dentro de um arquivo, de um conteúdo, o hash tem que mudar completamente. Não pode ter rastro de que nem seja parecido um com o outro. E o último é o que ele deve evitar colisões de hash. Se eu tenho um conteúdo e ele tem outro, nunca usando um mesmo cálculo deve produzir o mesmo resultado. Porque imagine que eu descubro como fazer uma colisão de hash utilizando o SHA-256, que é o Bitcoin. Eu poderia falsificar a carteira, a chave privada, a chave pública de qualquer um aqui, gerando, sei lá, com qualquer arquivo TXT. Eu poderia hackear, basicamente. Então, um hash seguro deve também evitar colisões de hash. Beleza. De hash é basicamente isso. Ele é um cálculo matemático feito a partir de pessoas que estudaram isso e vai gerar um produto naquele estilo lá que a gente viu. Eu vou falar agora sobre o Immutable Ledger, que é um livro onde a gente guarda todos os registros utilizados dentro de uma blockchain. Por exemplo, no Bitcoin, são realizadas transações a cada 10 minutos e isso deve ser guardado em algum lugar, dentro de um bloco de informações, que é o Immutable Ledger. Vou citar, por exemplo, o processo de compra de uma casa. A gente tem o nosso dinheiro para comprar a casa, a gente escolhe a casa que quer comprar, a gente assina um documentinho, a escritura de uma casa, faz um contrato, paga para alguém, depois registra isso num cartório, num tabelião, sei lá. Beleza. Esse é um processo normal de compra de uma casa. E esse registro ele é armazenado em papel, hoje em dia, né? Que é o jeito tradicional, conforme eu vou mostrar para vocês hoje. Todos os registros de compra de casa, até hoje no Brasil, são colocados em papel, infelizmente. Mas beleza. Se alguém quiser adulterar isso, é muito rápido. É fácil, na verdade. Basta ter alguém ter um contato de confiança lá dentro. E não está passando slide, de novo. Beleza. Se alguém quiser hackear, por exemplo, eu vendi a casa para o meu amigo, mas eu tenho um contato dentro do cartório de segurança, alguém de alto escalão, de confiança. Ele pode simplesmente ir lá no meu registro, apagar, ou colocar outra coisa, ou alterar o valor,
hoje é assim que acontece. A segurança é em papel, inclusive pode pegar fogo, qualquer coisa que ninguém está nem aí. Com o blockchain, acontece de forma diferente. As pessoas que compram casa, fazem transações, esses dados são armazenados na rede. E cada pessoa que compra uma casa, isso é armazenado, por exemplo, dentro de um bloco. Beleza. Aí chegou a minha vez, eu compro uma casa e isso é armazenado dentro da blockchain. E esse bloco ele tem um hash específico que vai ser guardado nos blocos da frente. Se alguém quiser hackear a minha casa, quiser alterar o nome do dono ou qualquer outra coisa, vai ser impossível. Porque o conteúdo daqui já está sendo validado pelo conteúdo da frente. Então, nem se for alguém do alto escalão, sei lá, qualquer pessoa, não consegue hackear isso. Porque isso já está na rede sendo validado por blocos da frente. Então, ela teria que hackear não só a minha casa, mas todas as casas da frente para poder hackear a minha. O que gera um trabalho enormemente se torna inviável, como a gente vai ver. Beleza. Agora, isso é a questão do Immutable Ledger, como funciona esse livro de registros. Vou falar agora sobre a rede peer-to-peer. Por que é importante e essencial numa blockchain ter uma rede peer-to-peer com os nós se comunicando em vários lugares. Beleza. Alguém já baixou torrent aqui? Com certeza. Beleza. Usuários que não fazem uso de conteúdo pirata, né? É assim que funciona mais ou menos na rede, uma rede distribuída, peer-to-peer. Nós que não se conhecem, unidos por uma rede que no caso é a internet. Beleza. Agora imagine que todos esses nós armazenam a mesma informação. Todas as nós estão armazenando os mesmos blocos. Ok. Todos eles fazem parte de uma única rede, de um blockchain só, e eles têm todos os blocos iguais, idênticos, dentro de cada um. Ok. Se alguém tentar adicionar um novo bloco, ele espalha essa informação para todos os nós da rede, e todo mundo começa a adicionar os blocos em seus próprios nós. Beleza, maravilha. É assim que funciona a blockchain, como o do Bitcoin. A cada 10 minutos alguém fala que encontrou um bloco perfeito e anuncia para a rede e todo mundo adiciona dentro do seu Immutable Ledger. E aí ele se torna um bloco íntegro, né? Beleza. Agora, se alguém quiser tentar hackear um bloco, sei lá, dentro de um nó, vai ocorrer conforme eu falei. Ele vai ter que hackear... Ok, ele vai ter que hackear todos os blocos da frente para poder ter sucesso, para poder alterar a informação e realmente dar como válida e dizer que hackeou. Só que, se ele tentar hackear isso, todos os outros nós têm a sua blockchain válida. Ele teria que espalhar essa informação e esperar que todos os outros nós confiassem nele. Só que não é assim que acontece. Quando ele vem com o bloco hackeado, quando ele passa essa informação adiante, ele é bombardeado pelos outros nós, falando, não, nós realmente temos a blockchain válida, você que tem que se atualizar. E aí, beleza, o bloco que foi hackeado, agora ele copia o Immutable Ledger original e ele já volta para dentro da rede. É simples assim, por isso que é tão seguro. Uma pessoa não consegue hackear só uma máquina e ter sucesso, ela teria que hackear todas as máquinas para poder hackear uma blockchain e dezenas de arquivos. Beleza. Como funciona... Muito rápido, não sei. Só passou 10 minutos. Como funciona o processo de mineração? Vou falar mais devagar agora. Beleza. Não está indo de novo? Ok. Vamos supor isso aqui é um bloco de informações de verdade que poderia ser adicionado dentro de uma blockchain. Beleza. O bloco ele tem o número do bloco, por exemplo, esse aqui é o bloco de número 5. Ele tem as informações dentro do bloco. Vamos supor que eu transferi Temer Coins lá pro Ângelo, beleza. E é o campo data, conforme a gente viu no início. Aqui ele tem o campo data falando só sobre as transações que ocorreram naquele período. Ele tem o campo de previous hash, também, que contém a hash do bloco anterior, o hash do bloco 4. Ele tem o hash do bloco atual. E esse hash ele é feito tirando por base todas as outras informações acima. Beleza. Ok, agora a gente adiciona um novo bloco, que é o nonce. Que isso aqui é o segredo quase assim da blockchain. Esse nonce significa Number Used Only Once. Beleza. Eu vou animaçãozinha aí, beleza? Com as informações de tudo aqui de cima, ele gera o hash do bloco atual. Ele pega todas as informações e gera o hash do bloco atual. Os mineradores, dentro de uma rede, eles
tentam encontrar o nonce perfeito. O nonce que ele é dado como válido. Por exemplo, a rede do Bitcoin anuncia um valor de hash muito difícil. Por exemplo, para você gerar um produto de hash é fácil, mas para encontrar um hash perfeito é difícil. Atualmente, para você encontrar o hash do Bitcoin, você tem que calcular hashes diferentes até encontrar um hash que tenha 20 zeros na frente, por exemplo. Então você tem que tentar de várias formas. Acho que a pergunta é só no final, né? Beleza. Você tem que tentar de várias formas trocar esse número aqui, trocar esse nonce, até descobrir o hash perfeito. Obrigado. Basicamente, um bloco ele contém essas informações: valor de transação, previous hash, nonce e o número do bloco. Beleza. Os mineradores, eles começam com esse número aqui com 1 e vão até encontrar o hash perfeito. Eles ficam trocando isso até trocar esse hash milhões de vezes, bilhões de vezes, para encontrar um hash perfeito que comece com dezenas de zeros na frente e seja o ideal. Eles ficam trocando de hash, calculando o hash o tempo todo. E quando alguém encontra o hash perfeito, ele anuncia para a rede valida e ele ganha como recompensa os bitcoins. E por isso que a gente gasta tanta energia só calculando nonce diferentes. Aí, por exemplo, e toda hora que ele muda um nonce, esse hash muda, né? Que é o segredo lá. Conforme vai passar agora. Aí, beleza. Ele tá com 30 lá, tem esse valor. Esse 8R3 lá, sei lá, alguma coisa. Aí passa, tenta com 31. Aí o valor daqui muda. Aí já vê que, por exemplo, esse aqui começou com 1, 0. Mas ele tem que tentar bilhões de vezes, trilhões de vezes, até encontrar um hash perfeito que comece com, por exemplo, atualmente 17 zeros. Então, são muitas tentativas, e eles têm que tentar cada vez com um número diferente. Porque as informações do bloco não podem mudar, mas isso é a única coisa que pode mudar. Eles ficam testando nonces diferentes até encontrar o hash perfeito. Isso é mineração. Ficar testando o hash, trocando o nonce até encontrar o hash perfeito. Só isso. Mineração. Não é grande coisa, não. Só precisa de muito poder de processamento, né? E quem encontra primeiro ganha o prêmio. Atualmente o prêmio são 12 bitcoins, quem encontra o hash perfeito, e 12 bitcoins a cada 10 minutos. E é interessante que antigamente começou com 1 zero só na frente o hash, até chegar em 17. Usando o modelo do Bitcoin, a cada 2 semanas ele aumenta a dificuldade, porque nossos computadores vão ficando mais poderosos e eles conseguem fazer mais cálculos por segundo e encontrariam um hash. Se não tivesse um limite, poderiam encontrar, sei lá, hash a cada segundo, se continuasse com o mesmo nível de dificuldade de 10 anos atrás. Então, a cada 2 semanas, o próprio protocolo do Bitcoin, ele se atualiza, deixando esse processo mais difícil. E atualmente demora 10 minutos. A cada 2 semanas, eles estabilizam para 8 minutos, para 10 minutos. Como os computadores vão se tornando mais poderosos, sei lá, pode estar no fim de 1 semana e meia, eles já estão conseguindo produzir bloco a cada 8 minutos, por exemplo. Aí, no fim das 2 semanas, eles recalculam a dificuldade, sei lá, põem um 0 a mais, e aí os computadores têm que trabalhar mais para descobrir mais, e assim por diante. A cada 4 anos, o prêmio do Bitcoin ele decai pela metade. Começou com mais de 100 e hoje está em 12. E isso vai acabando, vai se tornando escasso, até o Bitcoin valer mais dinheiro, espero, que eu tenho bastante. Beleza. E agora, como funciona o protocolo de consenso? Todo mundo... Porque eu poderia simplesmente, sei lá, testar um hash aleatório e falar, encontrei o hash perfeito, está aqui. Só que eu tenho que provar que eu encontrei o hash perfeito por meio do trabalho, que no caso é testar o hash usando meu poder de processamento, usando minhas GPUs bonitinhas. O protocolo de consenso ele tem que proteger uma rede de 2 coisas. A primeira é de atacantes, que dessa vez eles não querem hackear um bloco que está aqui no meio. Eles querem adicionar um bloco falso lá atrás na rede, um bloco malicioso. Beleza? E a segunda coisa que um consenso deve evitar são redes competitivas. Por exemplo, eu anuncio para metade da rede que eu encontrei e o cara lá também anuncia que encontrou. Os dois encontraram. As redes se tornam competitivas. Eu vou mostrar para vocês já como funciona. Os dois encontram na mesma hora e beleza. Eles falam que encontraram na mesma hora e elas começam a ter redes competitivas e o protocolo de consenso ele vai evitar que isso vá adiante, conforme eu vou mostrar para vocês. No caso, há dezenas de tipos de protocolos. O utilizado no Bitcoin é o Proof of Work, que é a prova de trabalho. Você tem que mostrar que você conseguiu encontrar o hash perfeito, no caso, testando hash com GPUs até o fim do mundo. O Ethereum ele já usou o Proof of Stake e hoje está em Proof of Work também, mas tem
vários tipos de protocolos de consenso diferentes, e esses são os mais conhecidos e vocês podem pesquisar também depois. Beleza, mas eu vou falar sobre o Proof of Work hoje. Ok. Aqui é o nosso carinha, ele disse que encontrou o hash perfeito, ele tenta adicionar um bloco na rede do Bitcoin, da blockchain, e ele está esperando a recompensa lá. Beleza. Aí, nossa, o que esse slide está falando? Ele anunciou, eu acho que aqui ele anunciou para todo mundo que ele encontrou... Ah, o primeiro é o de ataque hacker, né? Beleza. Esse cara é um cara malicioso, ele disse que encontrou o bloco perfeito, o hash perfeito, e anuncia para toda a rede isso. Aí beleza. Ele está com um bloco com informação falsa e disse que encontrou, só que ele não é só adicionar. Todos os outros nós dentro da rede do peer-to-peer tem que validar o bloco para poder permitir que ele entre na rede. Beleza? Atualmente, no Bitcoin, você tem uma série de validações que precisam ser feitas para garantir um bloco como sendo realmente válido. Então, se alguém tentar colocar um bloco malicioso, vai ser quase impossível, porque todos os outros nós vão fazer as mesmas verificações. Como, por exemplo, checar se a sintaxe está correta, checar se o campo de transação não está vazio. Isso aqui tem acho que são 24 validações que já são o suficiente atualmente, né? E isso impede que atacantes não insiram blocos maliciosos dentro da rede. E essas informações fazem parte do protocolo de consenso do Proof of Work. Beleza. Agora, sobre as redes competitivas. Duas redes anunciam que encontraram um bloco perfeito e querem adicionar no mesmo segundo, no mesmo momento, no mesmo milissegundo. Vamos supor que essa rede aqui, ela tinha internet mais rápida, ela estava, sei lá, na China, tem muito mais computador lá, e ela anunciou para metade da rede que ela tinha encontrado o bloco perfeito. Ela anunciou para cá, que anunciou para cá, só que esse cara também, ele anunciou no mesmo momento que encontrou e começou a informar para metade da rede que ele tinha encontrado. Beleza, agora a gente tem duas redes competindo para ver quem vai adicionar o bloco. Difícil questão. Tem essa rede competindo com aquela. Ok. Aí esse aqui tenta falar para ele, só que esse aqui ele se defende falando que já tem um próximo bloco, e lá vice-versa, ele também se defende que já tem um próximo bloco. Ok. O que acontece? Eles ficam esperando, esse bloco ele fica aguardando o próximo bloco ser produzido. Por exemplo, se eu tenho aqui América do Norte, América do Sul aqui, Latina, e lá eles têm Europa, Japão, etc. Se o próximo bloco surgir lá, eles vão anunciar para a rede, e aí esse bloco que estava esperando, ele vai ser adicionado junto com o próximo. Aquela rede venceu, porque aquele lado da rede encontrou o próximo bloco. Mas se ocorrer o contrário, se a gente encontrar aqui na América o próximo bloco, o valor do próximo bloco é o nosso que vai ser adicionado. Esse que estava em stand-by, ele vai ser adicionado junto com o próximo, e eles vão ser validados, etc. Beleza. E aí eles anunciam para a próxima rede, e essa rede não tem bloco novo, então esse bloco vence. E é interessante que esses blocos aqui, eles continham transações aqui dentro. Eles se tornam o que nós chamamos de blocos órfãos, conforme a gente vai ver. Eles são obrigados a adicionar os outros dois blocos e eles se tornam blocos órfãos. Ok. Toda vez que eu faço uma transação para alguma pessoa, eu envio esse registro para a rede da blockchain e isso fica no estilo de memória, uma memória de transações. Por exemplo, dentro dessa rede aqui da América, a gente tem... Todas compartilham as mesmas transações lá dentro. As transações que valem mais, se eu quero transmitir 1000 bitcoins para ele quer transmitir só de um para o outro, as transações que valem mais são escolhidas primeiro dentro de uma blockchain. Porque elas valem mais, elas vão ter maiores taxas. Então os mineradores querem minerar aquele bloco para ganhar mais dinheiro. Porque eles ganham não só quando mineram, mas eles ganham também as taxas das transações. Beleza. Esse bloco órfão, ele pode ter escolhido as mesmas transações que é um bloco daqui, ou não. Pode ser que ele só tenha escolhido transação da Europa, ele tem esse direito, e esse aqui só escolheu a transação da América. Aquelas transações, quando elas são canceladas ao entrar no bloco órfão, elas voltam para a memória, elas não são perdidas. E caso ninguém escolha essas transações para validar, esse valor é estornado em 3 dias, 72 horas atualmente, na rede do Bitcoin. E basicamente é isso. Como funciona? A gente tem o criptografia, o immutable ledger, a rede distribuída, a mineração e o protocolo de consenso. E é isso. Eu acho que é isso. Acabou. Foi rapidão, né?